Seguindo então com mais notícias, a despesa exorbitante do Poder Executivo de Araxá, com publicidade e propaganda em veículos de mídia local, foi um dos assuntos de destaque na última terça-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal aqui da cidade. Um levantamento apresentado pelo vereador Luiz Carlos Bittencourt, do PSL, apontou que neste ano foram aplicados até o momento R$ 2.203.145,50 em campanhas publicitárias e veiculação em mídias locais, como TV, rádio, jornais tradicionais e pela internet. Para efeito comparativo, no último ano da gestão anterior à frente do Poder Executivo, a despesa foi de R$ 503.378,90, um valor já considerado alto se compararmos o tamanho da cidade, que segundo o IBGE são 110 mil habitantes aproximadamente em Araxá. O valor de R$ 2.200.000 aplicados nesse primeiro ano da atual gestão, o vereador disse que aguarda o detalhamento e quais mídias foram contempladas e, na volta do recesso parlamentar, irá convocar o responsável da área da comunicação da Prefeitura para prestar esclarecimentos. A Lei 7.475, de 15 de janeiro de 2001, foi a lei que estimou e fixou as despesas aqui do município de Araxá. Em 475 milhões o nosso orçamento da cidade. Essa mesma lei estimou um orçamento de R$ 2.627.000 para a assessoria de comunicação social que está integrada à Secretaria de Governo. Secretaria de Governo, por sua vez, um orçamento de R$ 6.310.000 para o ano de 2021. Então, se a gente pensar que a assessoria de comunicação tem um orçamento fixado por lei de R$ 2.600.000 e já gastou R$ 2.200.000 desse orçamento, está quase chegando aí no teto do que foi estimado pelo orçamento. Mas a gente não pode reclamar de estar mal informado, né, Omara? Pelo menos a informação oficial do governo, a cidade recebe amplamente, não é possível, com 2.200.000, né? A gente pode estar sem médico na UPA, como já foi denunciado por 2 vereadores, podemos estar com várias PSFs, né, que são aquelas antigos postos de saúde, né? Aqui na minha região, por exemplo, a Unicentro, os 3 PSFs estão sem médico. Podemos estar sem médico a cidade toda. Podemos estar com um buraco nas ruas aí, qualquer chuva, a rua virando mais buraco do que asfalto. Mais informação a gente não pode reclamar. Verdade, Gi. A gente não pode reclamar de informação não, né? Mas assim, a gente não pode negar que o papel da imprensa é importante, né? Deve ser valorizado sim. A gente precisa da imprensa para informar a população dos fatos, né? Após a exposição desse fato pelo vereador Luiz Carlos, né, a gente não tem como ficar curioso de quem são essa mídia, né? Por que aumentou tanto esse valor de um ano para o outro, né? Quem são esses meios de comunicação? Quantos são, né? Quanto cada um recebe e qual a necessidade desse gasto nessa proporção, né? Em Araxá a gente tem 15 vereadores, né, Gi? E o que a gente percebe é que, assim, 3 ou 4 vereadores fazem o papel da fiscalização, né? E que é um trabalho mais importante do vereador, na minha opinião, que é o de fiscalizar, né? E às vezes é pouco valorizado pela população, né? Porque a população quer que o vereador fique fazendo, né, pequenos favores, esse tipo de coisa. Mas é um papel extremamente importante o de fiscalizar, né, o executivo. Foi aprovado na sexta-feira,
o projeto 256, que inclui mais uma imprensa nessa lista aí, né? Que é a Rádio Volt, que é uma rádio comunitária, uma ONG, muito boa, por sinal, muito bem conceituada aqui em Araxá, que vai receber o valor de 78 mil, né, que diluído aí nos meses do ano vai dar 6.500 por mês. Então, essa despesa aí vai para 2.300.000, né, Não, sobe um porque pouquinho. essa já é do ano em exercício. 2.200.000 já é agora de 2021. O que foi aprovado na sexta, nessa reunião extraordinária, é para o ano de 2022. Então, já é despesa que vai entrar para o Será? ano que vem. Então, e assim, a justificativa de algumas pessoas, né, desse aumento, desse valor aí, foi porque teve pandemia, esse tipo de coisa, né, Gi? Mas a gente sabe que o ano passado também a gente teve pandemia, né, e o gasto foi 5 vezes menor, né? Então, segundo o vereador Luiz Carlos, também, né, que ele disse na última terça-feira, é que dentro dessa imprensa aí, dessa lista, tem 20 blogueiros, né, mais ou menos 20 blogueiros, não é isso? Então, assim, eu fico me perguntando, por que blogueiros, né? Quem são esses blogueiros? Será que eles têm, assim, audiência na página deles, né? Qual é o engajamento na página deles para poder receber dinheiro público? Então, assim, a gente tinha que saber quem são essas pessoas, né, para a gente saber se o dinheiro está sendo bem aplicado também, né? Porque às vezes é um blogueiro que tem aí 10 curtidas, tem 1.000 seguidores, então por que eles vão receber dinheiro público para isso, né? Então, a gente precisa saber qual que foi o critério para a seleção desses blogueiros. Então, a gente precisa saber disso tudo aí, que agora a gente vai entrar em recesso, né? Então, a gente só vai ficar sabendo dessas informações depois que eles voltarem, né? A gente precisa da imprensa, a gente não está aqui querendo falar mal, são pessoas, são imprensa respeitada na cidade, né? Mas blogueiros, não. Blogueiros a gente tem que saber quem são e por quê, né? Qual foi o critério, né? E é como você falou, né, Gia? A gente tem outras prioridades na cidade, né? A gente tem... não tem UTI União Natal, que foi uma promessa do prefeito, né? Um hospital público municipal, que também foi uma promessa, que a gente não está vendo nem ouvir falar aí, né? Que ele está querendo fazer isso, né? As ruas esburacadas, assim, parece que a gente está em guerra, assim, ali perto da Filomena tá uma coisa horrorosa, aquela avenida ali. Então, assim, eles arrumaram ela, não tem nem um mês, taparam os buracos lá e tá uma coisa, assim, não sei se você passa por lá, mas é buraco atrás de buraco. É sem condição andar ali. E sempre foi assim, né? Entra prefeito, sai prefeito e é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vai aguardar aí o recesso terminar para a gente saber o desfecho dessa história, esperar o Luiz Carlos trazer mais informações sobre essa lista, né? E eu já queria dar uma sugestão para o prefeito aí, porque parece que ele faz um programa no rádio de manhã cedinho, conversando com a população, mas eu queria que ele fizesse lives em rede social, deixa gravado lá para a gente poder assistir depois, lives semanais informando a população do que ele fez, do que ele deixou de fazer, né? Eu acho que a população merece essa transparência aí do Poder Executivo. Vanderlei, sua análise. Pois é, a lei que é utilizada para a contratação desses serviços de mídia, ela não é a 8666. Existe uma lei específica para que o executivo contrate isso. Na realidade, trata-se de uma caixa preta, porque se você pedir, como eu já pedi, a Secretaria, por exemplo, de Comunicação ou do governo, que expusesse e tem até no portal Transparência também, está lá discriminado, agência, publicidade, XPTO, recebeu tantos milhões e tal. Só que a gente não sabe desse montante que foi repassado, foi contratado para essa agência de publicidade, quanto desse valor foi para cada tipo de mídia, quanto foi para outdoor, quanto foi para rádio, para TV,
principalmente. Aqui em Uberlândia, é claro que tem uma TV aqui, né? No caso, a Record Paranaíba, ela parece que é um puxadinho do executivo, né? Endossa tudo aquilo. Tivemos, olha, restrição das liberdades individuais nesse famigerado lockdown por conta dessa fraudemia. Tivemos um toque de recolher na cidade, e a imprensa aplaudindo. Ou seja, por isso que a imprensa dita oficial, ela tem caído em descrédito. Por isso nós estamos aqui, porque nós nos cansamos, né, de escutar dessa mídia tradicional e militante a falta de informação. Quer dizer, ela tem que trazer a verdade, traz o fato que foi recolhido, né, que foi constatado, o que aconteceu, e deixa o telespectador, né, tomar ali a sua decisão quanto àquela determinada situação. Hoje não, hoje a gente vê que existe um aparelhamento mesmo a nível regional desses meios de comunicação, né? Tanto é que a proposta do projeto X da questão é justamente isso, debater de uma forma independente os assuntos locais, que a imprensa não traz de uma maneira imparcial, né? Ainda que nós temos aqui um viés ideológico, né, que é a direita, conservador, mas nós expusemos os fatos, né? A gente pode analisar e damos espaço aqui, eventualmente, para discutir, será um prazer discutir, até mesmo com uma coisa que nós estamos falando aqui, então que venha, então, esses debatedores, esses professores militantes e tal, e venha colocar a sua opinião aqui, está aberto, né, a gente está aberto para isso. Agora, veja só, a situação de Araxá, então, 475 é o previsto, né, para 2022, não é isso? 475. 2021, né? Esses dados todos são de 2021. 2021, 475 milhões, né, que é o orçamento para o ano. Então, o Araxá está consumindo desse orçamento 0,55%, quer dizer, quase metade, né, metade não, 0,55% de toda a arrecadação, né, ele está gastando com publicidade. É um absurdo. Agora, Uberlândia é mais absurdo ainda, é mais gritante. Agora, para 2022, está previsto 4 bilhões de orçamento. É muito dinheiro, né? E 0,7% desses 4 bilhões vão ser destinados à contratação desse serviço de divulgação e publicidade. Para quê? Para colocar, como nós vimos aqui, outdoor. A prefeitura, ela chegou ao nível de divulgar 5 mil vagas para o Cine. Distribuiu outdoors na cidade toda, né? Vacina no braço, carteira assinada na mão. Olha que absurdo que é um negócio desse. Ou seja, está vinculando a pessoa, falando assim, ó, se você vacinar, e uma figura de um jovem. Ou seja, jovem, vai lá, se vacina, não importa se você vai ter miocardite, se essa vacina para você é indicada, entendeu? Se o médico vai te... Não fala nada disso. Vacina no braço, carteira na mão. É outra falácia. Quer dizer, o cara não precisa ser... o critério para a avaliação do currículo dessa pessoa vai se dar pelo entender, né, que foi divulgado aí nesse outdoor, simplesmente se a pessoa tomou vacina ou não. É um absurdo. Outra, essa nós vimos num ônibus também. A questão, você vê, falando sobre a quantidade de leitos que foram ampliados, né, ainda não se atingiu aquilo que é preconizado pela OMS, mas estão fazendo, adquirimos um hospital, colocamos tantos leitos, e na realidade isso não refletiu, que Uberlândia, das cidades acima de 500 mil habitantes, isso foi feito uma comparação, acho que se não me engano, em outubro, o que acontece? Tinha o pior resultado, era o de Uberlândia, com relação a essas que não são capitais, cidades acima de 500 mil habitantes. Uberlândia tinha o maior número de óbitos por milhão. Então, quer dizer, uma política pública de saúde determinada aí pelo Comitê do Desemprego, né, que é o Comitê de Combate à Covid, foi péssimo, foi um fracasso. No entanto, eu não vi nenhuma publicidade com relação, ou usando essas mídias, né, também que a gente imagina que sejam compradas, de forma a falar assim, olha, cidadão, faça caminhada, perca peso, tome vitamina D, então procure o seu médico para te orientar uma suplementação mais eficiente, para que você, se caso vier a ser contaminado, você
o seu corpo consiga reagir de uma forma melhor. Isso a gente não vê. Agora, fique em casa, use a máscara, que não serve para nada, né? Então, então, o dinheiro é gasto e é muito mal gasto, né? O problema grande é esse. Agora, teve até um vereador que aqui em Uberlândia, algumas emendas foram colocadas na LDO para retirar parte desse valor, né? Foi apresentado aí 14 milhões para construir casas populares, né? Aí a desculpa era o seguinte: não, isso não é obrigação do município. Ora, como não é obrigação, ainda que seja do governo federal, mas o município pode muito bem fazer uma política lá, tem várias áreas aí de Uberlândia. Esse ano mesmo foi doado uma área enorme para um fracassado projeto de polo, um polo polo moveleiro de Uberlândia. Foi um projeto criado anteriormente, doaram essa área, uma enorme área, uma área nobre de Uberlândia, poderia ser construir várias, e, no entanto, a prefeitura premiou esse empresário, né, pelo fracasso, que ele não conseguiu desenvolver o polo moveleiro dentro das propostas iniciais, e mesmo assim tiraram todos os gravames, né, dessa doação, e hoje ele pode vender essa área para quem quer que seja. Quer dizer, foi um grande negócio, né, para os amigos do rei, sempre é assim. Então, quer dizer, um final, Araxá ainda está um pouco melhor que Uberlândia, 0,50, mas é um absurdo esse valor, né, e a gente tem que ver a qualidade dessa informação, e o outro é Uberlândia com 0,7% desses 4 bilhões que serão usados porcamente, acredito eu. Sendo que desses foram distribuídos para as demais secretarias 18, se não me engano, 18 milhões, deixa eu confirmar aqui, ficou para a Secretaria de Governo, e o restante distribuído entre as outras secretarias. Então, quer dizer, a divisão é porca e a gente tem que ficar, e vamos ficar muito atentos com relação a isso. Ellen, como é que você avalia esses gastos aí? Essas divisões, como diz o Vanderlei, porcas, elas não acontecem, elas não são uma realidade só em Araxá ou Uberlândia, não, né? Eu estava aqui observando como é que foi feitas as divisões dos últimos anos da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, nos últimos anos, né? E nessa parte de comunicação aqui, a gente sempre teve um grande problema na gestão passada, que é o seguinte: toda vez um projeto chegava na Câmara dessa Lei Orçamentária Anual, e o que os vereadores eles faziam? Chegava o projeto do Executivo, então eles mandavam aquele caminhão de emendas para tentar trocar uma verba de lugar, colocar de uma secretaria por em outra, né? E da gestão passada, eles nunca, tipo assim, quando eu digo nunca, é assim, nós tínhamos aí cerca de 100 emendas no projeto. Tirar a verba da Secretaria de Defesa Social, por exemplo, e colocar na Secretaria de Esporte. Tirar para colocar uma coisa ou outra, para fazer uma coisa ou outra. Não. Aí vinha lá o assessor do governo e dizia não, por esse motivo. Então, quer dizer, todas as emendas eram rejeitadas, praticamente todas. Uma ou outra passava e olhe lá. Daí, eu acredito que em 2018, salvo engano, de 2018 para 2019, quando a lei ela é votada, houve um aumento exponencial também, assim, gigantesco na parte de comunicação. É uma coisa assim, era tipo assim, aqui a lei em torno de, para a parte que para a Secretaria de Comunicação era algo em torno de 3 milhões. Aí de um ano para o outro pulou de 3 para 7 milhões, né? E aí esse valor ele foi mantido no ano passado e ele continuou, mas foi mantido assim. Essa gestão nova que chegou, ganhou a eleição, a equipe deles que discutiram no governo como seria a divisão das verbas da lei orçamentária. Lembrando que a lei orçamentária aqui em Uberaba é de 1,5 bi, foi aprovado 1,5 bi e qualquer coisa, né? Para as demais áreas do governo, e sempre saúde e educação são as áreas que mais recebem, tem previsão de recursos maiores, né? E aí, diferentemente da outra gestão, eles até deixaram tirar cerca de 2 milhões dessa Secretaria de Comunicação para investir no esporte,
e para investir na questão dos cemitérios aqui, que foi uma celeuma no ano passado, essa questão de cemitério público aqui. E tudo bem, aí foi retirado de um lugar, colocado no outro. Agora, esse ano, a lei orçamentária anual, ela foi de 1,5 bi para 1,6 bi, 4,15% maior que o orçamento aprovado em 2021. Quando a gente fala em lei orçamentária, o que a gente está falando? A gente está falando de recursos através, mais uma vez, e os pagadores de impostos? Os recursos que o município recebe através dos impostos que você, bonitinho, paga para o município, né? Através dos recursos que são direcionados também via federação, que vem via estado, que chega no município, e através dos recursos, as guias de ISSQN, as guias todas que você paga de imposto, todos os produtos que você consome, você tem um imposto embutido ali. Então, eles estão dizendo para nós, na nossa cara, já de pronto, que, olha, a gente está achando que a gente vai receber 4,5 bi, 4,15% a mais que a gente arrecadou no ano passado, viu, pagador de imposto? Então, as coisas estão tudo caras, a inflação está nas alturas, e você vai continuar pagando mais imposto para o governo, e o governo a máquina pública vai ficar cada vez mais inchada, né? Aí, eu acho um absurdo você gastar. Aqui, a nossa realidade do município, baseado nos últimos anos, é 7 milhões de reais para comunicação. Eu acho absurdo você gastar com essa quantidade de mídias hoje em dia e de você ter uma secretaria de comunicação na prefeitura. Quer dizer, você gasta com servidor, você gasta com uma série de recursos já para você manter aquela secretaria, você ainda tem que ficar gastando com mais coisas, que além da secretaria que a gente tem aqui, a gente ainda tinha essa secretaria, ela ainda contratava uma equipe, contratava uma empresa para fazer propagandas e para fazer o marketing da prefeitura. Isso é a realidade nossa aqui, né? Aí eu pergunto, se eu já vou ter que contratar uma empresa para terceirizar o serviço, para que eu preciso de uma secretaria? Para fazer marketing? Para fazer o quê? Para fazer cerimonial? Aí eu pergunto, cerimonial não seria uma coisa do governo, então, da Secretaria de Governo? Eu posso estar sendo muito ignorante, mas o que isso para mim significa? Que eles não estão nem aí, o recurso está entrando ali através do pagador de imposto, eles estão gastando mesmo para manter as benesses do governo. Aí eu fico me perguntando, porque a gente pode, mais uma vez, a gente pode até não gostar do presidente, mas qual é o fato? O cara foi eleito em 2018 com 2 milhões de reais numa campanha, 4 milhões de reais numa campanha, e ele devolveu 2 milhões de reais para essa mesma campanha. Ele foi eleito com 2 milhões de reais. Aí eu vejo uma prefeitura do tamanho de Uberaba, por exemplo, com um orçamento de 7 milhões. Para quê? Para falar o quê? Para você divulgar o quê? Muitas das vezes divulgava obras que não tinham acabado. Quer dizer, para mim é propaganda enganosa. Propaganda enganosa eu acho que é crime, tá? Vindo de governo. Aí você contrata, você tem toda uma estrutura para você manter ali, para prestar um desserviço para a população. Porque se fosse ainda para prestar um serviço de qualidade, ainda vai lá, mas mesmo assim superfaturado, porque esse serviço é caro. Hoje, se você tem redes sociais como Instagram, Twitter, YouTube, Facebook e WhatsApp, você precisa gastar 7 milhões em comunicação? Essa coisa do público, do dinheiro público, né? De falar, vamos gastar mesmo. Investe isso em outras coisas. Então, investe isso em educação, investe isso em saneamento básico. Não, mas tem que ir para a pasta do marketing, para a pasta da comunicação. E, além do que, tem outras pastas também que recebem um dinheirão, que eu não sei para que tanto dinheiro para uma pasta que a gente não vê diferença alguma na vida do cidadão. Para mim, poderia cortar essas pastas todas, que significa cargos e mais cargos, cabides de emprego, né? E, mais uma vez, tetas para o governo, a gente fala no popular mesmo, né?
mamatas, aí, essas tetas, para o governo ficar sustentando. Cabides de emprego mesmo. Eu vou te colocar nessa secretaria que a pessoa não vai nem trabalhar e está lá recebendo o salarinho dela lindamente, na conta dela está caindo. Enquanto um pai de família tem que ralar para ver se recebe um mísero salário mínimo no final do mês. Então, excesso de Estado, gente, favorece a isso daí mesmo. Excesso de Estado favorece a benesses, favorece a corrupção, favorece a dinheiro empregado em lugar indevido, sendo que você poderia empregar isso para voltar para a população. Mas não, eles querem manter o Estado grande com todas as mordomias para eles. É sempre o venha nós, o vosso reino, nada. E eu não sei se acontece aí nas cidades de vocês, na região de vocês, mas aqui em Araxá é impressionante. A gente entra no portal da prefeitura, na agência de notícias da prefeitura, todos os textos, todos os títulos, tudo que está lá, você entra nos 40 blogs, nos 50 sites, igual, absolutamente igual. O mesmo texto, o mesmo título, replicado em todos esses veículos que estão recebendo essa verba de publicidade e propaganda. Sendo que, antigamente, num jornalismo sério, num jornalismo correto, que é o que a gente aprende quando a gente vai para a faculdade, você recebe release de órgão público, porque texto que você vê em página oficial de órgão público é chamado de release. Você recebe release, é uma sugestão de pauta, e aí lá dentro da redação, você, em cada veículo de comunicação, você define se você vai querer apurar aquele assunto, porque apurar aquele assunto é verificar. Isso aqui que está sendo vendido pelo órgão oficial da prefeitura é verdade? Eu, como profissional de comunicação, tenho que tirar a bunda da cadeira e ir fazer a minha reportagem. Eu tenho que ir até o local, tenho que procurar o secretário. Secretário, aqui no release, o senhor está dizendo isso, mas espera aí, isso. E aí, quem que está sendo afetado por aquilo ali? Quem que está sendo, ou aquele serviço está alcançando quem? Você tem que ouvir o outro lado também. Então, é uma campanha, sei lá, do quê? De recolhimento, vamos supor, tá? Chutar aqui um assunto. É um release que está divulgando uma campanha de recolhimento de sujeira, de detrito nos lotes para combater números de dengue. Você não simplesmente publica na sua página o que vem oficial daquela agência oficial de governo. Você tem que ir atrás. Aonde que está esse lixo? Você tem que ir lá. Está afetando quem? Você tem que ouvir aquelas pessoas. Você tem que fazer o seu texto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cada um tem que produzir o seu texto e não simplesmente publicar. Agora a gente vê, aqui em Araxá, sei lá quantos são, simplesmente replicando o texto oficial que vem da boca da prefeitura, da boca do secretário. Que serviço é esse de comunicação que está sendo prestado? Só está ouvindo um lado, só o lado oficial. Não tem o contraponto dos outros lados. Você vai falar sobre saúde na UPA. Você não vai na UPA ouvir as pessoas que estão lá sendo atendidas na UPA, você simplesmente vai publicar conforme veio do órgão oficial, que é a prefeitura, e que administra a UPA, tudo que o órgão oficial, a secretaria está dizendo, você vai comprar como verdade absoluta e publicar na sua página como verdade absoluta e não vai tirar a bunda da cadeira e não vai na UPA, ver as pessoas que estão ficando lá 20 horas esperando atendimento, 10 horas esperando atendimento, médico faltando, você não vai ouvir. Você simplesmente vai publicar e replicar o que está sendo vendido por um órgão de comunicação oficial. Então, assim, o que eu, como profissional da comunicação, fico indignada diante de tudo isso, é que as prefeituras, os governos aprenderam a comprar, literalmente, a comunicação. Eles estão comprando a comunicação
vendendo uma comunicação oficial naqueles veículos de mídia que deveriam estar prestando um serviço de oferecer uma comunicação para a população e que não estão prestando esse serviço. Outra coisa, existe dentro de cada veículo de comunicação aquilo que a gente diz que seria serviço de utilidade pública. Então, se vamos alegar, subiu desse jeito, 5 vezes mais, porque a gente está pagando espaço publicitário para divulgar a campanha de vacinação contra a Covid, tá? Estou dando aqui um exemplo. Não era necessário, porque cada órgão oficial de comunicação, ele tem que oferecer um espaço seja do seu jornal ali, em minutos, em rádio ou em TV, ou seja, em linhas ali no seu jornal impresso, um espaço de utilidade pública de prestação de serviço para a comunidade. Então, é obrigação desse órgão dizer: a campanha de vacinação vai acontecer em tal lugar, assim, assim, assado, pretende contemplar, nesse momento, até tal dia, tais e tais e tais públicos-alvo. Então, não existe argumento que justifique ter simplesmente quintuplicado a verba de comunicação em Araxá. Não existe. Eu não sei nas cidades de vocês, mas aqui em Araxá, como profissional de comunicação, não existe argumento que justifique ter simplesmente colocado 5 vezes mais recursos, injetado 5 vezes mais recursos sobre qualquer aspecto, sobre qualquer argumento. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar nesse assunto, ou a gente já esgota e pula para o próximo? Acho que a gente pode pular para o próximo, mas é bem como você disse, não tem justificativa. Mas eu acabei lembrando de outra coisa aqui. Eu não sei se foi a Omara, se foi você, Ellen, que disse que hoje a gente está num mundo de redes sociais. Então, se a prefeitura, que já tem os seus profissionais lá dentro sendo pagos para isso, ela tem uma página oficial, ela tem um perfil, ela tem uma página oficial na internet, um site, ela tem um perfil oficial no Instagram, ela tem um canal oficial no YouTube, ela tem um perfil oficial, uma página oficial dentro do Facebook. Ela publica todas as informações oficiais dela ali. Ela não, olha só, gente, ela não tem por que gastar 2.200.000 em comunicação. Não existe argumento que justifique isso. Isso é um assalto aos cofres públicos. É a má gestão do dinheiro público. É importante ressaltar isso. É a má gestão do dinheiro público. Aí, nós temos aqui em Uberaba uma prefeita que veio da iniciativa privada e você vê cometendo erros primários. Porque uma pessoa que vem da iniciativa privada, o que ela devia ter? O que ela deveria ter? Respeito ao dinheiro. Porque para ela ter feito o patrimônio dela crescer, se ela tivesse esbanjado, o patrimônio dela nunca teria crescido. Então, ela pega esse dinheiro do pagador de imposto, um dinheiro que não é dela, um dinheiro que está ali para ela fazer a gestão corretamente, então aplica corretamente em cada secretaria. Tira o que não precisa, tira os excessos, tira os cabides de emprego. Não, muita coisa, não dá para negar que muita coisa aqui em Uberaba até melhorou neste sentido, dos cabides de emprego, mas é aquela coisa, tirou os dos outros para colocar os dela. Então, e muitos desses sem experiência, sem competência, porque infelizmente o serviço público, ele vira isso, esses cabides de emprego, pessoas ali que recebem altos salários para não fazerem nada. São incompetentes. Isso eu estou falando de pessoas, tá? E que recebem e não sabem, muitas vezes, o que estão fazendo ali, né? E, às vezes, dificultando e piorando muito a vida do cidadão. Então, falta gestão, falta pessoas comprometidas com a coisa pública, falta muita coisa.
E é vergonhoso você ver gastar um dinheiro desse com comunicação, com essa quantidade de recursos disponíveis que a gente tem e informação a tempo e a hora, na palma da sua mão, aqui, ó. Celular, ó, na palma da mão. Então é complicado. A gente precisa ter vergonha e aprender a votar, aprender a eleger pessoas sérias, comprometidas, que vão saber gastar esse dinheiro público prestando um serviço, devolvendo para a população que paga o imposto. Exatamente.